Essa é uma pergunta que levaria muito tempo a responder, mas eu gosto de pensar que os principais desafios são o fazer o melhor uso dos recursos que estão à disposição de uma instituição como o Teatro Nacional, que é uma instituição privilegiada no panorama nacional, um instrumento de política pública com um conjunto de responsabilidades muito alargado, e portanto o desafio é encontrar para cada uma das formas como interpretamos a missão que o teatro tem, de encontrar a melhor forma de combinar os recursos que estão à sua disposição, bem como os recursos a que podemos aceder, para causar o maior impacto possível e para servir da melhor forma possível este serviço público de cultura em que acreditamos profundamente. Portanto, sinto-me um privilegiado por o desafio ser esse. Qualquer projeto cultural tem uma enorme dose de incerteza, não é? Quando se está a falar de criação, é por natureza algo de imprevisível. Esta Odisseia Nacional, com a escala que tem, claro que é um enorme desafio a nível de tudo o que é a estrutura do Teatro Nacional Dona Maria II, das formas de se trabalhar, da maneira como as equipas se articulam para a prossecução dos projetos que desenhamos, em conjunto com um número alargado de parceiros. Não sei se posso dizer que está a ser, ou que foi mais difícil do que aquilo que achávamos, porque está a ser difícil e achávamos que ia ser difícil. No entanto, está a ser extraordinariamente recompensador e a incrível equipa do Teatro Nacional Dona Maria II tem dado muitíssimo bem conta do recado, com este conjunto alargadíssimo de parceiros que conseguimos convocar para a Odisseia Nacional, portanto 93 municípios, mais os nossos patrocinadores habituais, outros apoios que conseguimos congregar para este projeto. E portanto, sim, difícil, mas quem corre por gosto. Estes primeiros 6 meses da Odisseia Nacional, agora que estamos a terminar o segundo trimestre, não é? O primeiro trimestre dedicado ao norte do país, o segundo trimestre aqui no centro, o balanço que nós fazemos até agora é francamente positivo. Entendemos que nos surpreende, de certa forma, aquilo que é um efeito importante desta Odisseia, que é um processo de aprendizagem para o Teatro Nacional, um mapeamento daquilo que é a realidade dos múltiplos territórios com os quais estamos a trabalhar, em parceria, porque não se trata só de levar espetáculos, digamos assim, em digressão, trata-se de um conjunto alargado de projetos de participação local, com estruturas com as quais o Teatro Nacional nunca tinha trabalhado anteriormente, companhias deslocalizadas dos centros mais habituais da produção cultural em Portugal, Porto, Lisboa e a faixa litoral, este mapeamento, este conhecimento um bocadinho mais fino que vamos adquirindo em relação ao que é o território nacional, os múltiplos territórios nacionais, tem sido extraordinariamente importante para nos questionarmos a nós próprios. Ou seja, se nós achávamos no início deste projeto que a transformação, obviamente, à escala que os projetos culturais podem fazer, e um projeto deste tipo, mas aquilo que era a transformação que nós iríamos operar em conjunto com os nossos parceiros nos territórios era o mais importante, naturalmente, trabalhar para os públicos locais, com os públicos locais, em processos de coisas tradicionais como espetáculos, mas também processos participativos, educativos, etc. Mas aquilo que tem sido muito surpreendente, ou talvez não, é a mudança que entendemos que a Odisseia Nacional trará e está a trazer ao Teatro Nacional Dona Maria II. Ou seja, a par e passo, deparamos-nos com elementos deste projeto, com, lá está, uma aquisição e uma consolidação de um conhecimento do que é o território nacional, o território cultural nacional, que nos obriga a repensar o que é o Teatro Nacional, não é? E o que no final desta Odisseia, o que é que sedimenta ou deve sedimentar na missão do Teatro Nacional Dona Maria II, porque entendemos mesmo que se torna cada vez mais claro que depois de um ano e tal de encerramento do edifício, depois de 2 anos de pandemia, e portanto olhando para o ano de referência como 2019, que foi o último ano em que tivemos programação dita normal, pensar que não podemos voltar ao Rossio no final de 2024 como se fosse 2019 outra vez, não é? E portanto o Teatro Nacional
mudará com certeza muito mais do que os territórios com os quais temos trabalhado. E isso é algo que nos ocupa em termos do pensamento do que é que deve ser o futuro desta instituição. Então, o programa de cenários, que integra 3 momentos de pensamento, é o programa de pensamento da Odisseia Nacional. Realizámos um primeiro, cenários passados, em Guimarães, no primeiro trimestre. Encerramos o segundo trimestre com estes cenários presentes em Torres Vedras e teremos um terceiro evento em Loulé em dezembro, que será o cenários futuros. Portanto, passado, presente, futuro. Desde o início que entendemos que têm que ser criados estes momentos de pensamento, de partilha, de feedback daquilo que a Odisseia Nacional tem feito nos múltiplos territórios em que tem trabalhado, de congregar os parceiros, de fazer uma pausa e pensar sobre o que está a ser feito. E pensar também, de um ponto de vista mais alargado, o que é a realidade cultural do país neste momento, o que é que são, por exemplo, as práticas participativas. Acabámos de ter agora mesmo uma mesa sobre essa dimensão. O que é que são as práticas participativas na área da cultura e como é que podemos, com base nestas alianças que fomos forjando para a Odisseia Nacional, perspectivar também o futuro. Não é? E, portanto, a análise da realidade extra-Odisseia Nacional, mas também focada na Odisseia Nacional, é algo que é muito importante para nós, porque queremos que estas dimensões do trabalho que temos feito sejam tão sustentadas quanto possível e, portanto, este debate, este olharmos um bocadinho ao espelho para percebermos o que é que está a acontecer, qual é a realidade, é absolutamente essencial para isso que eu estava a dizer, não é? Deste profundo questionamento que nos leva a Odisseia Nacional a fazer em relação à missão do Teatro Nacional Dona Maria II. Uma aprendizagem que se torna muito clara é uma certa confirmação daquilo que nós já sabíamos, não é? Que é o tanto de tão bom que é feito no território e que muitas vezes não tem a visibilidade que deveria ter a nível nacional porque não se encontra em Lisboa, no Porto. E, portanto, trabalhar com um conjunto de estruturas, com um conjunto de municípios que, de forma muito diversificada, já fazem um trabalho muito consequente nos seus territórios, tem sido uma aprendizagem deste mapeamento que vamos fazendo pelo território, ao mesmo tempo que adquirimos uma consciência muito mais clara desta enorme assimetria que existe nos múltiplos territórios do país. Esta dualidade muito clássica que se usa do interior e do litoral, só como ferramenta, agora se calhar retórica, é muito clara, ou seja, é muito diferente viver-se na faixa costeira do país ou 50 km no interior, que ainda é costa de certa maneira, mas... E, portanto, essa consciência aguda das assimetrias de todos os tipos, mas também das regionais, fica muito clara no nosso pensamento e leva-nos a ter de refletir sobre que papel é que podemos desempenhar de forma mais, arrancando agora, mas de uma forma continuada, sustentada ao longo do tempo, para combater esta falta de coesão territorial na área da cultura, mas não só, nós obviamente ocupamos-nos dessa, que ainda existe no nosso país e que em alguns casos tem agravado bastante. E, portanto, esta ideia de democracia cultural que nós defendemos não é execuível se tivermos, pelo menos no acesso e na participação cultural, cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. E, portanto, isso tem sido algo que tem sido uma aprendizagem muito clara destes primeiros 6 meses da Odisseia Nacional. O segundo semestre da Odisseia Nacional é um bocadinho diferente no sentido da distribuição do calendário, digamos assim, não é? Portanto, nós tivemos 2 trimestres parecidos, digamos assim, porque foram 3 meses no norte, 3 meses no centro. Aqui no centro com uma intensidade maior, mais municípios, trabalhamos com mais municípios neste trimestre do que no primeiro trimestre. E o resto do ano, os próximos 6 meses, vão ser um bocadinho diferentes, porque vamos estar um mês nos Açores, com todos os desafios que isso coloca, e é um tipo de programação que, embora siga as mesmas 5 linhas programáticas, um bocadinho diferente, por causa da geometria ou da geografia específica do território. Depois, em setembro, na Madeira, e depois de outubro a dezembro, no Alentejo e Algarve. E, portanto, cada uma das especificidades destes territórios faz com que a diferença
que vamos ter no segundo semestre, se calhar seja um bocadinho maior do que aconteceu no primeiro semestre. Aquilo que nós enquanto instituição, e dentro do que são os nossos processos de trabalho, o que sentimos é que se vão consolidando certas práticas que no início do ano eram novas e que agora já temos de forma mais oleada, não é? Vamos sempre, por muito que planeemos, e planeámos muitíssimo com os nossos parceiros esta odisseia, há sempre uma dimensão do aprender a fazer, não é? Do learning by doing, que neste momento já está um bocadinho mais oleada na nossa equipa e que, portanto, nos facilita, de certa forma, esta perspectiva do segundo semestre. Mas, em essência, dada esta granularidade da visão que vamos adquirindo sobre cada um dos territórios, estamos certo que vamos ser muito surpreendidos com dinâmicas específicas, com o tipo de trabalho que as estruturas e os artistas com que trabalhamos fazem, adequadas à sua realidade local, que com certeza nos vai trazer muitos ensinamentos que não fazemos ainda ideia do que é que serão neste próximo semestre. Nós estamos muito confiantes em relação à questão das obras. A empreitada começou. Estamos a antever ainda estar dentro do prazo para reabrir o teatro, mesmo que ainda numa ótica de soft opening, no final de 2024. E a Odisseia foi desenhada desde o início como, embora muito concentrada na sua atividade mais nuclear, digamos, no ano de 2023, ela já de início foi pensada para continuar para 2024, no qual alguns dos projetos ainda continuarão, por exemplo, o programa de formação, o Nexus, continua até março de 2024, em parceria com a Direção-Geral das Artes, porque começou só em abril de 2023. Não conseguíamos arrancar com todos os projetos em simultâneo logo em janeiro. A exposição continuará a circular pelo país antes de depois ser apresentada em Lisboa mais para o final de 24. E, portanto, há dimensões da Odisseia que continuarão ainda durante o ano de 2024, nomeadamente, como sempre acontece naturalmente, quando se trabalha com 30% dos municípios do país, 93 municípios, alguns reagendamentos, alguns ajustes que tivemos de fazer em relação às parcerias com alguns dos municípios, que fazem com que apresentemos algumas das atividades só em 2024. Portanto, esta continuidade da Odisseia será assegurada pelo menos até ao primeiro trimestre de 2024, sendo que depois, anunciaremos a seu tempo, teremos uma programação específica durante o restante ano de 24, até reabrirmos o teatro, como eu dizia, ou ainda em soft opening no final de 2024, contando com essa reinauguração, chamemos assim, depois no início de 2025, aí já assim totalmente regressados ao recio, mas esperamos nós, com esta sedimentação do trabalho da Odisseia na missão futura do Teatro Nacional. Ou seja, não podemos voltar a 2019, temos a que perspectivar 25 em diante. Essa é uma pergunta difícil. Bom, primeiro eu tenho um cargo político, porque nós entendemos que as instituições culturais têm um cargo político que devem desempenhar. A minha tutela, o Ministério da Cultura, é uma tutela política, naturalmente, e, portanto, nós não estamos assim tão aliados da dimensão política, embora, naturalmente, o cargo de gestor público, enquanto administrador de um teatro nacional, não seja por inerência, digamos assim, um cargo político. Eu gosto de me focar naquilo que está ao nosso alcance, não é? E nós somos, o Teatro Nacional é um instrumento de política pública, naturalmente, não é? Em certa altura, o Estado entendeu que devia haver teatros nacionais, não é? E, portanto, esse braço político, muito no terreno, mas uma emanação política, é algo que levamos muito a sério. E, portanto, nós não vemos a nossa atividade como aliada da política. Nós estamos a fazer política cultural, estamos a implementar política cultural. E, portanto, se me falas de medidas de política cultural que eu acho que sejam necessárias, eu não consigo desviar-me daquilo que neste momento é o que nos ocupa a mente e a ação, que é este combate profundo à assimetria no acesso e à participação cultural, que tem que ser feito por múltiplos instrumentos e múltiplas políticas e a múltiplos níveis de ação política, nacional, municipal
mas acredito cada vez mais regional também. Entendo que há um hiato entre o nível nacional e o nível municipal que deveria ser preenchido com políticas culturais com uma escala maior que a municipal, portanto supramunicipal, que ajudem a dar escala onde ela não existe. Em muitos casos temos municípios que estão muito sozinhos nesta luta pela democracia cultural e eu acho que, e a Odisseia Nacional tem-me levado a consolidar um bocadinho este pensamento, de que há aqui um nível regional de intervenção das políticas públicas que deve ser mais acautelado no sentido de criar escala onde ela não existe, agregar valor entre vários municípios. Agora, se me perguntas como, não sei se é ao nível das comunidades intermunicipais, se é ao nível das CCDRs, que agora estão a assumir algumas responsabilidades das políticas também culturais, ou se é de uma futura regionalização do país, em que governos regionais terão também uma dimensão de política cultural. Não sei concretizar, mas torna-se muito claro que esta dimensão regional é muito importante para criar uma ponte, digamos assim, entre o nível municipal, muitas vezes com muito poucos recursos, com enorme voluntarismo e vontade de fazer, mas com muito poucos recursos, com muito pouca capacidade de reter trabalhadores qualificados para estas áreas, etc. E, portanto, estou profundamente convicto que no domínio da política pública para a área da cultura, deveríamos ter um foco particular nesta dimensão regional que ajuda a criar escala, onde ela neste momento quase não existe, não é? Porque temos 80% do território em baixa densidade populacional, um êxodo muito grande dos territórios do interior e, portanto, qualquer ferramenta que nos ajude a combater essas dificuldades que estão identificadas há muito, não é de agora, destes territórios, será com certeza muito útil. A coisa fantástica da cultura e de trabalhar na cultura, onde eu tenho o privilégio de trabalhar há 20 e tal anos, é que todos os dias são diferentes. Ou quase todos os dias são diferentes. O que não quer dizer que o meu trabalho enquanto membro do Conselho de Administração do Teatro Nacional da Ópera II não tenha dias chatos. Claro que tem. Temos uma carga burocrática que nos ocupa uma parte do nosso tempo, não é? De contratos, autorizações de despesa, de articulação com o Ministério das Finanças e o Ministério da Cultura em relação àquilo para o qual necessitamos de autorizações, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, tenho dias como estes, em que tenho o privilégio de estar uma manhã a discutir com pessoas que muito admiro o que é isto de fazer cultura em Portugal e que medidas é que podemos tomar e que projetos é que são necessários e como é que é o impacto dos projetos que já estamos a realizar e de forjar estas alianças que são tão necessárias para que o nosso trabalho tenha o maior impacto possível nessa construção da democracia cultural. De um ponto de vista muito concreto é isso, tanto posso passar uma boa parte do meu dia sentado à secretária a trabalhar em orçamentos, contratos, autorizações de despesa, que é uma coisa que eu não desgosto, confesso, como estar em reuniões das redes internacionais em que nós participamos, a discutir candidaturas a projetos da Europa Criativa, a ver espetáculos em festivais, a conhecer outras instituições culturais que fazem um trabalho extraordinário, a aprender muito com elas e digo instituições, sejam elas de que escala for, não é? Associações culturais que fazem projetos absolutamente incríveis também no nosso território. E, portanto, não há um dia típico. E isso é uma das coisas que eu valorizo muito neste trabalho que tenho o privilégio de poder fazer. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Foi um gosto.